Graças a Deus, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas, você que me acompanha agora, talvez por acaso, ou você que já estava aguardando por essa programação, você que vem acompanhando o programa da Igreja da Graça ao longo dessa madrugada, talvez aí no leito de um hospital, ou talvez acompanhando por insônia ou por tantos outros problemas. Esse amigo que vos fala é o pastor Wallace Torquato. Tenho imenso prazer de poder chegar até aqui e dizer para você, olha, eu não sei como você estava até agora, mas eu sei que o seu caso tem jeito. Eu sei que a sua situação, ela vai mudar. Basta tão somente você crer na palavra que nós estaremos trazendo para você. Queria que você acompanhasse com atenção o testemunho que nessa madrugada eu quero apresentar para a senhora, apresentar para o Senhor, porque o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que operou na criação do mundo, o mesmo Deus que fez milagres extraordinários, é o Deus que eu quero te apresentar agora. O mesmo Deus, por exemplo, que mudou a situação do Tiago. Nós temos aqui um relato do Tiago. Ele teve Covid. Eu acredito que muitas pessoas, até acredito que a senhora ou o senhor que me acompanha pode também ter tido. Ele teve Covid, ficou numa situação extremamente delicada, mas o Deus que curou o Tiago, o Deus que restabeleceu a saúde do Tiago, é o Deus que vai restabelecer a sua família, é o Deus que vai curar você, é o Deus que vai restabelecer a sua vida financeira. O Tiago, ele em 2020 sofreu com Covid, teve muita febre, procurou ajuda médica, foi até medicado, fez o tratamento corretamente. Quando voltou para casa, ele teve uma melhora, mas quando retornou ao médico, após 3 dias, ele recebeu a notícia que estava com uma pneumonia hospitalar grave. E que situação delicada para ele, para a família, mas esse final foi muito feliz. E eu tenho certeza que, se você der ouvido à palavra que nós vamos trazer para você, o seu final também vai ser muito feliz. Nós vamos agora acompanhar a primeira parte do relato do Tiago e eu já volto com todos vocês. Eu peguei Covid, comecei a sentir muita febre. A gente procurou emergência. Eles trataram ali rapidinho só os sintomas e mandaram ele de volta para casa sem fazer nenhum exame. A saturação começou a cair um pouco, indo para 89. E eu lembro que eu comecei a tossir bastante depois disso, né? Eu vi que estava começando a piorar mais. E aí eu decidi ir para o hospital. Se passaram uns 3 dias, eu recebi o diagnóstico de que eu tinha adquirido no hospital a pneumonia bacteriana. Eu não sabia agir com coerência, sabe? De falar assim, não, vai ficar tudo bem, ele está sendo medicado, ele está sendo ajudado. Mas não, na verdade entrei em desespero. Por não poder ajudar, por ver que era uma situação que estava fora do meu controle, fora do controle de todo mundo, mas nunca, é claro, do controle de Deus. Olha que situação, você acompanhou bem? Prestou atenção nas palavras? Eu queria que você desse atenção às palavras da esposa. Ela entrou em desespero por não poder ajudar o marido, por não poder, fazer alguma coisa numa situação que o marido estava enfrentando tão grave. Talvez você me acompanhe e diz, olha, minha maior tristeza, minha maior dor é que eu não posso ajudar o meu filho, é que eu não posso ajudar minha filha. A minha maior dor é me sentir impotente diante dessa situação sem saber o que fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora, para o senhor. A situação pode fugir do seu controle. A situação, ela pode estar extremamente fora do seu controle. Mas existe um Deus que está com as mãos estendidas. E esse Deus, ele pode mudar a sua vida. Eu queria que você acompanhasse rapidamente agora uma reportagem que fala sobre a pneumonia hospitalar. E eu já volto com todos vocês. Pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões. A doença pode ser causada por fungos, vírus ou bactérias. Cigarro, álcool, ar-condicionado, resfriados mal curados e mudanças bruscas de temperatura podem deixar as pessoas vulneráveis à doença. Tosse seca, febre, dor aguda no peito, dificuldades de respirar e fadiga são alguns dos principais sintomas. Em 2022, 44 mil mortes foram registradas de janeiro a agosto, chegando à marca de 600 mil internações no mesmo período. Graças a Deus, de volta estamos. Olha, você viu a gravidade do que é essa pneumonia? E o pior, né? O Tiago, ele foi buscar ajuda no hospital. Ele foi para se tratar e sai de lá com uma situação dessa tão grave. Talvez você me acompanhe e você diz assim, pastor Wallace, eu em nada contribuí para chegar onde eu cheguei.
Eu estou vivendo uma situação por conta da inveja dos outros. Eu estou vivendo uma situação por conta de um mal entendido. Eu estou vivendo uma situação sem saber o que fazer. Quem sabe você que me acompanha diz, eu sou até evangélico, eu sou até cristão, independente da denominação a qual você acompanha, mas você diz, eu sou uma serva de Deus, um servo de Deus, e eu cheguei à situação que eu cheguei. Olha, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é poderoso para livrar de todas. Então não baixe a sua cabeça. Eu sei que nem todo dia é um dia de sol, é um dia agradável, mas seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, acredita que Deus ele continua sendo Deus na sua vida. Nós vamos agora a mais essa matéria e já já eu volto com todos vocês. Bom, pneumonia é uma doença infecciosa, né, causada geralmente por bactérias, né, que pode levar a variados sintomas e variados graus de gravidade, mas é uma infecção dos pulmões, basicamente. Existe, a gente tem casos de pneumonia que são mais leves e casos moderados e casos graves, né? As mais leves dá para a gente tratar a nível de consultório em casa, com antibiótico via oral mesmo. As moderadas, às vezes a gente consegue mandar esse paciente para casa, às vezes a gente precisa internar ele no hospital. E as graves, não tem dúvida, que ele precisa ser internado em observação em hospital e muitas vezes em leito de terapia intensiva. Bom, os sintomas principais de pneumonia, né, a gente tem tosse, muitas vezes dá febre. A tosse pode ser com secreção ou sem secreção, pode dar dor no corpo, dor de cabeça, queda do estado geral, cansaço, prostração, basicamente esses sintomas. Os principais tipos de tratamento, quando se fala em pneumonia, a gente pensa sempre em antibiótico, né? Que pode ser tanto oral, como eu tinha falado, ou venoso, se for o caso de internação, mas você trata, a linha principal é o antibiótico e você pode usar remédio para os sintomas, como o caso de febre ou tosse, xarope para tosse ou medicamentos para tosse, e tratar esses sintomas em paralelo, mas basicamente o principal é o antibiótico para tratar a infecção, porque a maioria das vezes a pneumonia é bacteriana. Existem pneumonias virais, mas a maioria das vezes é bacteriana, então tem que tratar com antibiótico. Pneumonia pode levar a óbito. Infelizmente, é uma doença que pode levar a óbito. Então, a gente tem que ficar atento aos sintomas, né? Logo que começar uma tosse que não melhora, uma febre persistente, um cansaço, são marcadores de que aquela doença pode estar evoluindo mal e, com isso, você vai precisar provavelmente que esse paciente interne para fazer medicamentos na veia e para ter todo o suporte de um centro de terapia intensiva ou de um hospital, né? Então é uma doença que pode matar. Aos primeiros sintomas é bom procurar um médico, é bom você ir numa emergência ou procurar o seu médico de confiança, clínico ou pneumologista, para você poder ver com atenção o que está causando e poder tratar o mais precocemente para que aquilo não evolua mal e, infelizmente, chegue ao óbito. Graças a Deus, olha, o doutor André, ele deixou bem claro o tratamento pela medicina. Ele deixou bem claro a gravidade, ele deixou bem claro, aí você acompanhou, o tratamento, a possibilidade de cura, as dificuldades e complicações, mas às vezes tem certas situações que fogem do seu controle. Talvez você está me acompanhando e diz, eu fiz tudo que a medicina mandou, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas parece que nada deu certo. A situação do Tiago, ela mudou, não somente pela capacidade médica, da medicina, mas pelo poder da fé. E assim como a situação dele mudou, a sua também vai mudar. Inclusive, eu queria que você acompanhasse agora mais uma parte do testemunho do Tiago, e já já eu volto trazendo para você uma palavra que eu tenho certeza que pode te ajudar de forma grandiosa. Vamos acompanhar e eu já já volto. E aí, naquele momento, eu lembrei, né? Se Deus livrou Daniel da cova dos leões, ele saiu ileso dali, é necessário passar por isso, por essa prova, mas Deus vai me livrar. E eu lembro que eu fiz uma oração, não lembro o que eu orei, mas eu lembro que eu falei assim, agora vocês podem me entubar, porque o meu Deus não vai me deixar morrer. Eu lembro até que o Dr. Jorge Manaia, ele falou, em um desses momentos meu de desespero, assim, eu lembro que eu fui, doutor, mas e agora? Os médicos falaram que não tem mais jeito, falaram que ele vai morrer, não tem mais solução para ele. E aí o Dr. Jorge Manaia falou simplesmente assim, você tem que pensar no futuro que Deus tem para você, para vocês dois e os filhos que vocês vão ter, imaginar você com eles
no colo, com o Tiago vivendo um momento incrível com os seus filhos, e essa palavra, ela veio tão forte no meu coração que eu só consegui acreditar que ele ia sair de lá vivo. Graças a Deus. Olha, você percebe que é uma opção de escolha em quem você vai acreditar? Os médicos disseram que não tinha jeito, entubou, falou que não tinha jeito. Para a esposa falou que provavelmente ele poderia morrer, mas a palavra de Deus, Deus usou um homem de Deus e falou para ela, olha, você precisa acreditar. Tudo que você precisa é acreditar. A vida não é um mar de rosa, nós sabemos disso. A vida não é todo dia fácil. Há momentos que são complicados. E se você olhar para a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Em nenhum momento Jesus disse, olha, no mundo vai ser mil maravilhas. Não, no mundo tereis aflições. Mas ele deixou claro na segunda parte, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Deus que deixou claro, eu venci, ele nos dá a garantia que nós podemos ser mais que vencedores. Aqui no livro de Salmos, capítulo 34, queria que você lesse comigo 3 versículos só. Salmos, capítulo 34, versículo 17, diz assim, ó, os justos clamam e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Os justos clamam e o Senhor ouve, e os livram de todas as suas angústias. Sabe o que eu entendo? Os justos, servos de Deus, ou não, também passam por angústia. O sol nasce para bons e para maus. Mas sabe qual é a diferença? Quando o justo clama, o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Deus livrou o Tiago, como você vai acompanhar daqui a pouco, a parte final do testemunho dele. Deus também pode livrar você. Você que está me acompanhando agora, e me perdoe, mas talvez você está me acompanhando falando, não vou mais na igreja. Não quero mais saber do evangelho, não quero mais saber do cristianismo, porque olha a situação que eu estou passando. Olha a situação que eu estou enfrentando. Talvez vivendo uma situação que até é caçoada pelos outros. Uma senhora chamou o marido para assistir o show da fé, uma novela da vida real. E quando o marido veio, olha a situação, ela passando uma luta na saúde, e quando o marido chegou perto, ela falou, amor, olha, acompanha esse testemunho. O marido falou para ela assim, eu quero ver isso na sua vida. Eu quero na sua vida, não quero ver na televisão, eu quero ver na sua vida. Porque você vai na igreja e olha só quantos remédios você tem que tomar. Essa mulher poderia se abater, se entregar, mas ela se manteve firme. Ela clamou a Deus naquela situação. Hoje ela está curada, Jesus mudou a vida dela. O Tiago, que você está acompanhando o testemunho dele, é um servo de Deus. Imagine ser entubado, a esposa ainda não tinha nem filhos. O desespero. Mas o Deus que livrou o Tiago, o Deus que mudou a vida do Tiago, o Deus que criou os céus e a terra, ele pode mudar a sua vida. Então não desista, é uma opção de escolha. Você vai dar atenção aos seus problemas, às suas situações e vai desistir? Ou você vai continuar crendo que ainda que a situação esteja complicada, Deus continua sendo Deus. E Ele vai te ouvir, vai te livrar de todas as angústias que você está vivenciando nesses últimos dias. Nós vamos agora a uma parte do nosso programa que fala sobre fatos curiosos. E já eu quero voltar fazendo uma oração por você e por toda a sua família. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre um insetozinho que costumamos ver constantemente, as moscas. Existem aquelas moscas domésticas e as varejeiras. Ambas foram pesquisadas, analisadas e a Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, levantou um estudo em que foram encontrados mais de 300 problemas que elas carregam. As 300 bactérias e fungos ficam nas patinhas e nas asas dessas moscas. E enquanto elas pousam na comida, voam pela casa, acaba espalhando e contaminando os seres humanos, com infecções no estômago e até pneumonia. Tudo isso porque infelizmente, temos subestimado esses insetos. É melhor a gente se precaver, porque uma mosquinha não é só abanar, porque ela pode não pousar, mas as asas
podem deixar uma pessoa doente. Curioso, não? Graças a Deus, de volta estamos. E olha, não olhe para a situação que você está enfrentando, para que ela não te convença a desistir, para que ela não te convença a se entregar. Olhe para Deus, porque o Deus da Bíblia é o Deus que mudou a vida do Tiago. E falando sobre isso, vamos acompanhar a parte final do testemunho do Tiago. E se você puder, já prepare aí um copo com água. O meu já está aqui, olha. Eu queria que você preparasse aí um copo com água, uma garrafa com água. Se você tem ali o laudo médico que diz que o seu caso não tem jeito, se você tem aí os seus credores escritos num papel, acompanhe, segure aí com você, coloque próximo ao seu televisor, que nós vamos, logo após o testemunho, a parte final do testemunho do Tiago, nós vamos voltar orando e clamando a Deus em seu favor. Vamos acompanhar a parte final do testemunho e já já eu volto. Eu recebi a alta para o semi-intensivo, foi uma grande festa naquele hospital. Eu lembro que a maior dificuldade para mim era fazer o desmame do oxigênio. Até que um dia chega uma fisioterapeuta e aí ela chega e fala assim: Pastor Tiago! Normalmente eu não venho dia de sábado, mas Deus tocou meu coração para eu vir aqui hoje, porque nessa madrugada ele falou que o senhor só ia voltar a respirar normalmente quando o senhor começasse a cantar. E aí naquela hora eu lembrei da música Porque Ele Vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu creio que todos os passos que eu tive no hospital e até um médico ouvir a voz de Deus é um milagre. Todo mundo vivenciou com essa situação toda um milagre dentro de si. Nós sempre sonhávamos em ter uma família e depois do Covid do Tiago, assim, a nossa concepção, a nossa opinião sobre família, ela mudou completamente. A gente entende que família é tudo, família é base, alicerce. E quando a gente falou sobre os filhos, a gente já falou de começar a tentar e na primeira tentativa, Deus já deu o nosso presente. O Senhor Deus cumpre a palavra. Tiago e Gabriela já receberam a primeira perfeita herança da parte do Senhor e eles compõem um lindo louvor para glorificar a Deus. Graças a Deus, olha, nem tudo está perdido. Vamos orar? Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. E é por isso que chegamos diante da Tua presença, pedimos que o Senhor consagre esta água, que o Senhor visite a todos que nos acompanhem, trazendo a cura, o milagre e mudando a vida, a história de vida de todos esses meus amigos. Consagre esta água, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Levante a sua cabeça. Deus tem uma nova história preparada para a sua vida. Esse amigo que vos fala, pastor Wallace Torquato, eu quero receber você e a sua família aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de Nova Iguaçu. Nós ficamos aqui bem no centro da cidade, na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. De segunda a sexta, às 8, às 15 e também às 19 horas. E no domingo, às 8, às 10 e às 18 horas. Avenida Getúlio de Moura, número 1266. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se não fosse o meu Jesus, eu não estaria aqui, eu não estaria aqui. Se não fosse a sua luz dentro do meu quarto escuro, depressivo e inseguro, eu ouvia vozes me dizendo que